termo audiência traz consigo diversas ideias implícitas e algumas delas até contraditórias. A audiência se refere tanto a um grupo de pessoas socialmente reunidas em silêncio, assistindo um espetáculo ou ouvindo um discurso, quanto a uma multidão espalhada, amorfa e passiva, que consome entretenimento menor pela TV em locais privados. A ideia por trás do termo audiência transita entre dois extremos: o da mensagem superpoderosa, capaz de influenciar as pessoas instantaneamente como se fosse uma injeção na veia, ou ao contrário, a ideia do receptor todo-poderoso, que apesar de todos os esforços dos produtores, interpreta a mensagem do jeito que bem entender. Entre esses dois extremos, a abordagem proposta pelos estudos culturais britânicos, que dizem que o que caracteriza a audiência é a apropriação. Assim, muitos jovens assistem determinados programas para se sentirem parte de um grupo com algo em comum. As donas de casa assistem a novela para relaxar após um dia de trabalho doméstico. O trabalhador assiste o programa de debate esportivo para conversar com os colegas de trabalho no dia seguinte. Os pesquisadores ligados aos estudos culturais mostraram que o espectador faz é trazer o texto midiático para certas identidades sociais. Essa atitude pode sim gerar leituras diversificadas, mas sempre balizadas pelos limites da identidade. O que os produtores de programas fazem é tentar prever quais serão as expectativas da audiência em relação a um determinado tipo de programa e tentam encaixar a produção nessas expectativas. Às vezes dá certo, mas às vezes não. Em função do conhecimento que têm ou que imaginam ter dos gostos e preferências dos colegas de classe, os alunos devem elaborar uma grade de programação de TV que misture diversos gêneros. Cada grupo elabora uma grade com nomes, resumos e horários de exibição dos programas. Essas grades são depois expostas e a turma deve escolher a melhor, argumentando por que determinada programação é a melhor. Na mídia, a ideia de representação está ligada à ideia de identidade, isto é, ao modo como cada um de nós se reconhece socialmente. Na publicidade, por exemplo, o texto e a imagem constroem significados que são compartilhados tanto pelos produtores quanto pelos receptores da mensagem. É impossível determinar o conjunto de convenções que uma pessoa domina, que incluem suposições intuitivas, senso comum, crenças e atitudes. O problema é justamente esse, porque o conhecimento cultural varia, não há uma versão definitiva de como as coisas são, mas sim versões que competem entre si para ganharem mais validade. Quem possui um canal de comunicação tem o poder de repetir algumas representações mais do que outras, e no longo prazo pode nos convencer de que algumas coisas são certas e outras erradas, de que algumas coisas têm valor e outras não. Pense na representação que você faz das pessoas que integram o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil, por exemplo. Especialmente se você nunca esteve num acampamento ou leu algum estudo sério sobre esse movimento, pense quais são as representações que você tem sobre o MST. Onde foi que você as aprendeu? Em que medida você pode dizer que elas são verdadeiras ou apenas são as representações que têm mais força porque são as que aparecem na mídia com mais frequência? Estude com seus alunos as representações do divertimento nos programas humorísticos de TV. Selecione esquetes de diferentes programas que criem em cima do mesmo tema, como por exemplo o da mulher que trai o marido. Assista aos programas e depois reflita com os alunos a partir dessas questões. Onde precisamente está a diversão? Por que isso é divertido? Para que tipo de pessoa é divertido? Por que é divertido para este tipo de pessoa? Quais são os elementos que conferem o prazer da diversão nesse discurso? Que tipo de posição as pessoas que não fazem parte do público-alvo desse discurso devem adotar para também obterem algum tipo de satisfação com esse texto?
No grupo-alvo do discurso, o que significa recusar as ideias e valores dessa mensagem? Estudando os conceitos de linguagem, estruturas narrativas, instituições de mídia, audiência e representação, o professor oferece ao aluno a oportunidade de conhecer a mídia por dentro e, ao mesmo tempo, oferece a oportunidade do aluno se distanciar para poder refletir sobre a origem dos próprios prazeres. Essa é a verdadeira natureza da leitura crítica. Se você gostou desse vídeo, tem alguma pergunta, crítica ou sugestão, por favor deixe o seu comentário. E obrigada por visitar o meu blog.